Fala galera, beleza? Vamos começar então com o capítulo 9, reprodução sexuada, fecundação e desenvolvimento, tá? Lembrando galera que essa parte aqui ela é continuação do capítulo 9, né? Obviamente, beleza? Então dá uma olhada aí no capítulo 9, no capítulo 8, se vocês não entenderam um pouquinho sobre a parte de reprodução sexuada, né? Retorna lá e vamos dar continuidade aqui no capítulo 9, tá? Deixa eu pegar meu laser aqui. Pronto. Então, temos essas duas imagens aqui, bonitinhas, falando sobre o desenvolvimento, na verdade, da borboleta, beleza? Então, nessa imagem, a gente acaba verificando o seguinte, na verdade, a gente acaba fazendo alguns tipos de pergunta, não verificando, né? Como que isso acontece, tá? Você conhece outras espécies de animais que passam por esse mesmo processo, que é a metamorfose, tá? Vocês também, vocês sabem qual é a diferença entre o desenvolvimento das borboletas e de mamíferos como gatos, cachorro e macaco? Vocês sabem esse tipo de desenvolvimento? Sabem me dizer sobre isso? Então aqui é onde a gente vai começar a desmistificar essa fecundação e a parte de desenvolvimento, tá bom? A gente vai verificar aí algumas delas. Temos então dois tipos de fecundação, dois únicos tipos. Temos a fecundação interna e a fecundação externa. A fecundação interna, galera, é quando eu tenho o gameta masculino que é depositado no interior do corpo da fêmea, beleza? Então, aí eu tenho uma fecundação interna, tá bom? Então, temos ali o gameta masculino indo encontro no interior da fêmea com outro gameta feminino, tá bom? Então, temos aí a fecundação interna. A fecundação externa ocorre no ambiente, ou seja, o encontro de gametas é realizado na água ou em ambientes úmidos. Ih, Pedro, já não entendi. Calma aí. Então, interna, o masculino deposita no interior do corpo da fêmea. Beleza, tá bom? O externo é o seguinte, o animalzinho, né, o bichinho, né, ou a plantinha, ela vai fazer o quê? Ela vai jogar seus gametas na água ou em ambiente úmido e esses gametas, vamos botar aí, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino. O que vai acontecer desse encontro? Uma fecundação. Só que isso não vai ser dentro da fêmea, vai ser aonde? No ambiente, beleza? A gente vai ver exemplos deles. Temos aqui então as características, né? Na fecundação externa, eu tenho o maior número de filhotes produzidos. Lembrando que na externa, a fêmea libera muito óvulo, beleza? Muito óvulo, e o macho libera muitos óvulos, beleza? Desculpa. E o macho libera muitos espermatozoides, beleza? O que vai acontecer? Todos esses espermatozoides, quase todos, vão ser fecundados com esse óvulo. Beleza? Deu para você entender? Agora, na interna, só acontece uma vez. Um espermatozoide consegue entrar em um óvulo. Então, aqui eu tenho maior número de filhotes, tá bom? Diferente na fecundação interna, que a produção é de poucos ou de um único filhote, como já havia falado. Externa. São produzidos e liberados muitos gametas, falei para vocês, para compensar a baixa de fecundação. Tá? Existem outros fatores que podem interferir nessa fecundação. Temperatura, outros animais que acabam consumindo. Tá? Aí na interna, alta taxa de fecundação. Espermatozoides localizam-se muito próximos aos gametas femininos. Então, interna é mais fácil eu ter essa fecundação do que a externa. Tá bom? São necessários mecanismos para garantir encontros dos gametas na mesma espécie. Para essa eficiência, a liberação de gametas deve ser sincrônica. O que acontece? No mesmo momento que a fêmea libera os óvulos,
o macho tem que também liberar. Então, eles vão de encontro, beleza? No meio da água. Na fecundação interna, tem menor quantidade de gametas. Depois de receber o espermatozoide do macho, elas podem ficar armazenadas na fêmea. Animais são fixos no substrato, dependem de corrente de água para levar os gametas até os animais da mesma espécie. Lembra que eu falei? Existem fatores para que isso daqui não ocorra, tá? Eles têm que ser grudados em algum substrato, né? Em alguma parte da água lá, dos corais, para ele poder crescer. Aí tem fator de corrente de água, tem fator de temperatura, tem fator de predadores, beleza? Que pode danificar essa espécie. Depois, quando nasce, essa espécie vai ter que seguir o seu caminho até encontro dos seus próprios geradores. Na maioria dos animais, o macho apresenta o órgão copulador, beleza? Então, aqui na interna, o macho tem um órgão copulador, a fêmea é o receptáculo, tá? Fecundação externa. Os espermatozoides podem ser levados por outros seres vivos e os gametas são suscetíveis à predação, tá? Temos aí alguns tipos de pratos orientais que têm consumo disso daqui, tá? Desses gametas. Menor incidência de ação de predadores. Está protegido, beleza? Então, sem problema algum. Na maior parte das vezes, o filhote recebe pouco cuidado parental. Então, o filhote ele cresce sozinho, tá? Então, ele consegue se estabelecer na natureza sozinho, sem a ajuda dos pais. Comparado com a fecundação interna, os filhotes costumam receber cuidados parentais, que propicia condições favoráveis para o seu desenvolvimento e sobrevivência, tá? Fecundação de vegetais. Lembrando, galera, que aqui eu vou fazer um outro vídeo, tá? Falando sobre a anatomia de vegetais. Eu vou fazer um videozinho de uma prática e espero que vocês gostem, tá? Então vai ser acrescentado junto com esse vídeo aqui, tá bom? Então os gametas masculinos são levados ao interior do órgão feminino por meio de outros recursos, como o vento, água e os insetos. Vocês sabem que a abelha ela é de grande importância para que isso daqui ocorra, tá? Então aqui eu vou dar só uma pincelada, porque no próximo vídeo que eu vou fazer depois desse, tá? Eu vou falar sobre anatomia. Então eu vou abrir uma planta para vocês, né? Vou abrir uma flor e vou especificar para vocês cada órgão que tem presença, tá bom? Como que eu sei uma flor feminina e uma flor masculina? Uma flor feminina, ela tem isso daqui, o pistilo, tá vendo? Essa parte aqui é um pistilo. O que seria um pistilo? Seria o órgão feminino, tá? Temos aqui na boquinha aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima se chama estigma, tá? Essa parte alongada até essa outra parte aqui, essa parte alongada se chama estilete, tá? Essa parte que fica bem aqui no fundinho aqui, tá? Apoiada aqui lá no fundinho, é chamado de ovário. Dentro do ovário, a gente tem o quê? Os óvulos, tá? E dentro dos óvulos eu tenho a oosfera, que seria o gameta feminino, tá? Dos vegetais, tá? A oosfera, que está dentro do óvulo, tá bem aqui dentro, aqui, tá bom? O conjunto de estigma, estilete, ovário e óvulo é chamado de pistilo, que é o órgão feminino, tá bom? Agora, o órgão masculino, ele tem essa estruturazinha aqui, ó, que é tipo uma anteninha, tá vendo? Então, temos, ó, essa parte de cima aqui é chamado de antera, tá? Essas anteras, elas têm vários tipos de anatomia. A flor que eu vou utilizar com vocês vai ser uma flor muito comum do dia a dia de vocês. Então, vocês vão ver que parece mesmo, dá para vocês verificarem a flor feminina e a flor masculina. Então, temos aqui as anteras, tá? Temos aqui 4 anteras. Dependendo da quantidade de anteras, também tem como especificar qual é a espécie dele, tá?
Então, é bem legal. Temos aqui o corpo da anteninha chamado de filete. O conjunto de dianteira e estilete, dianteira e filete é chamado de estames, tá? Então, esse é o órgão masculino, é estame, e o órgão feminino é o pistilo, tá bom? Pistilo e estame, tá? Ah, uma planta pode ter os dois? Pode, tá? Ela pode ser... ela pode ter os dois sexos, tá bom? Ela pode ter a feminina e ela pode ter a masculina juntas, tá bom? E vamos lá. Temos as pétalas que ficam em volta. As pétalas não são para proteger, tá? As pétalas são para atrair insetos, beleza? Para que aconteça essa fecundação. Temos também as sépalas, que é essa parte de baixo que sustenta as pétalas, se chama sépalas, essa aqui. Aonde apoia a flor em si é chamado de receptáculo, que está bem aqui embaixo, é onde apoia. E temos o capinho que se chama pedúnculo, beleza? Show? Então, vamos lá. Temos as classificações dos seres vivos quanto ao sexo. Então, eu tenho a espécie monóica, que são indivíduos que têm os dois sexos, beleza? Lembrando que eu falei lá atrás, existem plantas que têm os dois sexos. Então, na verdade, se ele tem os dois sexos, então ele é chamado de plantas monóicas. Beleza? Show? Ele tem os dois sexos apresentando glândulas sexuais masculinas e femininas juntas. Também são chamados de hermafroditas, tá? Aqueles que têm os dois sexos. Temos aqui o exemplo das minhocas, tá? Que é um anelídeo da classe Oligoqueta, tá? Que temos aqui. Temos as planárias, que a gente já viu como que é a reprodução dela, lembra? No último vídeo, temos as planárias. Temos aqui a sanguessuga, que é parente da minhoca, mas só que ela é da classe Hirudinea, tá bom? Elas são hematófagas, elas consomem sangue, tá bom? Temos aqui nos vegetais. A gente viu aqui nos seres vivos, né? Nos animais, e agora a gente vê nos vegetais. Os vegetais, galera, é o seguinte: temos aqui, quem já viu a flor de abóbora? A partir dessa flor aqui, galera, é que a gente tem a nossa abóbora em si. É a partir dessa flor, tá bom? Então temos aqui seres que são seres monóicos, tá? Com seres que têm os dois sexos. Como é que eu sei, Pedro? Se você pegar a planta, lá na aula de anatomia vegetal que eu vou passar para vocês vão verificar. Vão saber identificar se ela é masculina, se é feminina ou se tem os dois sexos. Então, na flor da abóbora, tá? Temos aqui, ó, a parte do estame, bem aqui em volta dela, tá? E um pouquinho mais para dentro eu tenho o pistilo, tá? A mesma coisa na flor de melancia. Em volta dela aqui eu tenho os estames, que não é por anteninha, tá vendo? Ele é de uma forma diferente de estames, tá? E aqui dentro eu tenho o pistilo, tá? A mesma coisa aqui no melão, tá vendo os pontinhos aqui? Esses pontinhos significam que são estames, tá? E lá dentro temos o pistilo, tá? De pepino, a mesma coisa, tá? Aqui em volta aqui você tem os estames e mais um pouquinho aqui dentro você tem o pistilo, tá? Botei o exemplo aqui da cana, tá? Da cana de açúcar, do milho, tá? Eu botei aqui do milho, para vocês identificarem quem é estame e quem é pistilo. Lembrando que estame masculino, pistilo feminino, tá? Aqui, galera, tá vendo que tá tendo tipo um cabelinho, tá? Esse cabelinho aqui são na verdade o pistilo, tá bom? Na verdade são os pistilos, tá bom? São vários aqui, tá? E essa parte aqui são chamadas de estames, tá? Todos eles são do milho, tá bom? Se você cortar isso aqui, você vai ver, né, que tem ali um
canal que vai dar acesso ao ovário, tá bom? Continuando, temos as espécies também que se chamam dioica, que são indivíduos que têm somente um sexo. Ele é macho ou ele é fêmea, tá? Botei aqui exemplo do mamoeiro, tá? Para quem não sabe, o mamoeiro produz mamão, beleza? Show? Temos aqui, então, um exemplo de espécie masculina e aqui de espécie feminina, tá bom? Então, temos esses dois exemplos, espécie masculina e espécie feminina. Temos o outro exemplo que é o aspargo, também tem como eu definir entre masculino e feminino, sabendo da flor dele, tá bom? Temos a tamareira, que faz aí a tâmara, beleza? Então, temos aqui um exemplo, tá? De espécies dioicas, que eu consigo identificar se ela é macho ou se ela é fêmea, ou ela tem um ou ela tem outro, beleza? Nos animais, isso eu já comecei com os vegetais, agora nos animais. Tem como eu definir macho e fêmea? Tem, perfeitamente, né? Joãozinho não é diferente de Mariazinha? Então somos espécies o quê? Dioica. O ser humano é uma espécie dioica, tá? Temos aqui o galo e a galinha, temos o leão e a leoa, temos o pavão e o pavão fêmea, beleza? Vou falar de pavoa, mas não está certo não, mas é pavão fêmea, tá? Temos aqui o beija-flor, tá? Você vê que o macho ele é mais robusto, tá bom? Ele é mais robusto e a fêmeazinha ela é um pouquinho mais pequenininha, tá bom? É um pouquinho menorzinha. Temos o pato macho e a pata, né? Temos aqui a grande diferença, aqui eu tenho o patinho macho e aqui eu tenho a fêmea, beleza? Como que eu sei? Tem algumas características no bico, tá? No pescoço e no rabo. Tem algumas características que dá para decifrar se ele é macho ou se é fêmea, tá bom? Isso se chama dimorfismo sexual, que acontece quando o macho e a fêmea de uma mesma espécie são diferentes externamente. Então, olha só, espécies dioicas podem sofrer o quê? Dimorfismo sexual, tá bom? Nos animais você vê muito isso. Quando a gente fala desse processo dos animais, a gente vê essa diferença, né? Você vê o exemplo do pavão aqui, por que ele tem esse rabo lindo, né? Que ele se abre todo? Porque algumas espécies têm a tendência de fazer rituais de acasalamento, tá? Temos aí, quem viu o vídeo que eu indiquei, né, para vocês, né, da série lá do Netflix, vocês podem ver a presença desse passarinho aqui, que é o pássaro jardineiro. Ele é bem interessante porque ele faz assim, o ritual dele é pegar vários galinhos, fazer esse montinho aqui, fazer tipo um corredor, tá vendo? Ele faz esse tipo de corredor aqui. Aí o que ele faz para fazer esse ritual de acasalamento? Quando ele vê a fêmea, né, se aproximando, ele chega próximo desse corredor que ele fez, e então a fêmea ela só consegue visualizar essa construção que ele fez. E nessa construção ele vai estar bem no final dela. Para ela dar alusão, né, dar uma ilusão ali de que ele é um pássaro muito grande, é um pássaro muito bonito, grande e tal, mas que nada, é um pássaro do tamanho dela praticamente. Mas dá essa alusão, né, que ele é grande. Então ele faz essa estratégia para poder fazer esse acasalamento, tá? E eles fazem para perdurar a sua espécie, tá bom? Temos então o gibão, né, que é essa espécie de macaco, que eles emitem um tipo de som bem fininho mesmo, mas parece até uma música que eles cantam, tá? Então temos o gibão, temos os pinguins. Quem viu Rap Fit, né,
sobre como que é o ritual de acasalamento deles. Tá? Então o macho, quando está interessado na fêmea, ele pega várias pedrinhas e ele entrega para a fêmea. Com isso, a fêmea faz o seu local, né? O seu ninho, para que ela possa ter seus ovos, né? Mas os ovos são cuidados pelos pais. É bem interessante. Então tá aqui o dos pinguins. O pavão, como eu já tinha falado, só o macho tem essa cauda, né? Que é linda. Quem já viu um pavão sabe como que é bonito, ele todo aberto, tá? Ele só abre, né, o rabo dele para poder conquistar a fêmea, beleza? Porque a fêmea não tem esse rabo, tá? Somente os machos, tá? E eles têm essas cores lindas, né, bem chamativas, tá bom? Então, quanto maior e mais bonito, mais colorido for o rabo desse pavão, ele vai conquistar mais fêmeas, ele vai ser o reprodutor, tá bom? Temos o pirarucu, tá? Que é uma espécie de peixe. Olha o tamanhozinho dele, pequenininho, né? Ele faz um processo bem parecido, mas ele dança, né, para a fêmea, a fim de conquistar, tá bom? Fecundação cruzada. Ela acontece quando os gametas se encontram no meio externo ou interno e se fundem, tá? Botei aqui exemplo de uma flor e eu faço esse processo de fecundação cruzada é muito fácil de fazer, tá bom? A gente pode até testar e fazer aqui, tá? A fecundação cruzada acontece com seres dioicos, tá? Seres dioicos são aqueles que têm sexo separados. Então, eu tenho um macho e tenho uma fêmea, beleza? Show? Em vegetais monóicos, a fecundação cruzada pode acontecer entre uma flor de determinada espécie hermafrodita que transporta grãos de pólen e outra também hermafrodita, tá? Então, eu tenho ali um exemplo dessa plantinha aqui, ela é hermafrodita, tá? Ela tem os dois sexos, tá? Ela é monóica, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pólen, né? Vou pegar um cotonete, vou esfregar no pólen dela, vou cortar os estames e vou fecundar o pistilo dela com o próprio pólen. Daí, gerando herdeiros, beleza? Foi? Botei outro exemplo aqui, que é de uma minhoca, tá? Ela fazendo o cruzamento de forma cruzada, fecundação cruzada, tá bom? Ah, Pedro, mas espera aí. A minhoca, você disse aqui, ó, que a minhoca ela é monóica, beleza? Mas ela pode fazer esse tipo de fecundação cruzada. Somente ela, na verdade. Temos a autofecundação também. Nesse processo, os gametas masculinos fecundam os gametas femininos em um mesmo indivíduo. Ou seja, não há troca de gametas entre indivíduos diferentes, o que não promove a variabilidade genética, exclusivamente das espécies monóicas. É o caso desse carinha aqui, ó, tá? Então, temos a autofecundação. Para quem não conhece, apresento aqui a tênia, tá? A tênia é um parasita, tá? Que habita, né, o intestino de alguns seres humanos e algumas espécies também, tá bom? E ela consegue crescer de uma tal forma que ela pode matar o ser humano, tá? E até algumas outras espécies de animais. Então, essa aqui é a tênia, né? É uma espécie monóica, tá? E ela não tem muita variabilidade genética, tá bom? Desenvolvimento embrionário em animais. Temos os animais, esses três animais, na verdade. Os animais que são vivíparos, os ovíparos e os ovovivíparos, quer dizer, tá? Então, nos animais vivíparos, são os filhotes, na verdade, crescem e desenvolvem na barriga da mãe, onde recebem tudo o que necessita para o seu desenvolvimento, tá? Mais na frente eu vou colocar exemplos, tá bom, galera? Animais ovíparos são aqueles animais
que põem ovos. Antes de nascer, os filhotes permanecem e crescem dentro dos ovos, tá? Onde estão os alimentos, a água necessária para o desenvolvimento daquele embrião. Botei aqui o exemplo da tartaruguinha, do Nemozinho aqui embaixo, do peixe-palhaço, e aqui dos sapinhos. Mas repara que os ovos deles são completamente diferentes, né? A gente vai entender esses ovos, tá? Os animais ovovivíparos são animais que mantêm os ovos no interior do corpo até a eclosão, tá? Temos aqui, então, exemplos de animais vivíparos. Quem são eles? São aqueles animais onde os filhotes crescem dentro da barriga da mãe. Botei um exemplo aqui do ser humano, tá? Então, está desenvolvendo aqui dentro da barriga. A mãe dá seus nutrientes, né? Consome tudo aqui dentro, bonitinho. Beleza, depois de 9 meses, vai nascer o filho. E botei um outro exemplo que é muito parecido, tá? Temos aqui o canguru. Por que, Pedro, que ele é muito parecido? Depois da fecundação, passou aquele processo do embrião crescer, né? Então, ele desenvolveu, em parte, o que vai acontecer? Ele não fica dentro da barriga assim como está nos seres humanos. Ele cai dentro dessa cestazinha aqui, beleza? Então, a partir dessa cesta, aquele canguruzinho, ele vai desenvolver ali dentro da cesta, até ele ter uma maturidade, né? Para ele poder sair daquele cesto, tá bom? Então, o cesto que ele carrega ali não é para proteger o desenvolvimento dele, tá bom? Quando ele atinge, aí sim. Então, temos aqui nos seres humanos, temos uma placenta que ajuda nesse processo de desenvolvimento, tá? E aqui eu já não tenho placenta, tá? Animais ovíparos, quer dizer, né? Os ovíparos, temos aqui um exemplo da cobra, tá? Temos exemplo aqui dos pássaros, né? Como eu já tinha falado, da tartaruga, do Nemozinho aqui embaixo, né? Do peixe-palhaço, dos sapos, e temos exemplos de mamíferos, tá? Que também são ovíparos, que põem ovos. Temos o ornitorrinco e temos esse outro animalzinho aqui, bem interessante, tá? Que eu não vou recordar o nome dele, que é equidna, né? Equidna que é o nome dele, tá? Lembrando que esse animalzinho aqui, o ornitorrinco, ele é bem popular, tá bom? Que é um dos mamíferos que põe ovos, tá bom? Um dos mais populares. Nos ovíparos, galera, eu tenho aqui a presença de ovos diferentes. Eu tenho aqui dos pássaros que os ovos são duros, né? Rico em cálcio, tá? Temos aqui a de cobra, tá? Os ovos de cobra, eles são um pouco mais molinhos, beleza? Eles são um pouquinho mais molinhos. As da tartarugas, elas têm uma densidade um pouquinho maior também, tá? E temos as dos peixes-falhaço, alguns peixes, né? De todos os peixes, que são bem molinhos também, tá? E temos aqui o do sapo, que também é bem molinho. Então, a gente pode dividir entre ovos que são ricos em cálcios, na verdade, são ovos que são mais densos, e os ovos gelatinosos, tá? Então, ovos densos e ovos gelatinosos. Animais ovovivíparos. Botei exemplos de duas aqui, ó. O nosso famoso cavalo marinho, e temos aqui um outro peixinho, tá? Aqui, se eu não me engano, acho que é peixe arco-íris, se eu não me engano, tá bom? Botei esses dois exemplos porque eles, de fato, acontece o seguinte: os ovovivíparos, tá? Animais que mantêm os ovos no interior do seu próprio corpo até a eclosão. Então, ó, os ovinhos estão todos dentro desse carinha aqui dentro, tá bom? Lembrando que, para quem não sabe, para quem viu aquele vídeo lá que eu pedi para vocês verem, tá? Eu tenho aqui
os cavalos marinhos, que é somente os machos, né, que vão carregar esses ovos. É bem interessante. Então, o macho aqui não vai para a fêmea para ela carregar os ovos. É o macho que carrega até a eclosão desses ovos, tá bom? Tipo de desenvolvimento animal. Temos o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Então, a fecundação, a gente viu que tem a fecundação interna e externa, não é isso? E temos agora, então, o desenvolvimento, o crescimento direto e indireto, tá bom? Então, dá para vocês fazerem um mapa conceitual bem bacana, tá? No direto, os animais mantêm os aspectos ao longo do ciclo da vida, aumentando apenas o tamanho. Então, olha só, no desenvolvimento direto, Joãozinho, que nasceu bebê, ele vai crescer, tá? Ele vai crescer, vai entrar na adolescência, vai entrar na fase adulta, vai envelhecer, mas olha só, esse processo não modificou o indivíduo. Ele continuou e só mudou o tamanho, beleza? Ele foi crescendo. Botei exemplo aqui das traças, tá? Tem tipo de desenvolvimento direto, ele não se modifica estruturalmente. Então, temos aqui outro, que é o urso polar. Temos também os passarinhos, que está aqui, tá bom? Então, são todos chamados de desenvolvimento direto. Claro, tem outras espécies, tá? Aqui eu só botei exemplos de algumas. Temos aqui o desenvolvimento indireto, que é o contrário do direto. Obviamente, né, Pedro? Pelo amor de Deus, o negócio é indireto. Show? Então, temos aqui os indivíduos que passam por transformação ao longo do ciclo da vida, com mudanças acentuadas na forma e na estrutura do corpo. Eu chamo isso de metamorfose. Quem faz isso? Temos aqui as borboletas. Lembra lá no início do vídeo? Falei das borboletas, como que acontece o processo de metamorfose? Então, é esse processo, onde eu tenho a larvazinha, ela vai ficar aqui num casulo, depois de um certo tempo, ela vai acontecer uma metamorfose, ela vai modificar completamente. Uma hora ela rastejava, outra hora ela voa. Então, modificou a estrutura dela completamente. Imagina a gente com seres humanos, a gente lá, bebezinho, de repente a gente entra num casulo e sai voando, sai, enfim, fazendo qualquer outra coisa. Então, né? Então, seria isso uma metamorfose, tá? Quando o indivíduo se modifica completamente. Temos exemplo da barata. Para quem não sabe, né, aquele ovinho que fica aí no armário, então em alguns lugares aí, é chamado de ooteca, tá? Depois que passa por esse processo de ooteca, né, que seria o casulozinho, né, ela vem o minto, que está aqui, e depois o ninfo, quer dizer, o ninfo, e depois eu tenho a fase adulta, que é ela grandinha, tá bom? Isso aqui é um processo de metamorfose, tá? Temos outro processo, né? A primeira fase de vida do sapo, temos aqui então os ovinhos, né? Desses ovinhos vão eclodir para formar o girino. O girino começa a mostrar a patinha, né? As patinhas, e essa patinha, né? Desse corpinho vai começar a montar aí um corpo mais denso, e o rabinho continua, e depois ele perde esse rabinho, né? É bem interessante, tá bom? Então, cada fase dessa daqui tem um nome, tá, galera? Cada fase dessa aqui também tem um nome, tá bom? Isso a gente não se prende a esse ano, só lá com biologia, lá no ensino médio, tá bom? Temos a reprodução sexuadas em vegetais, tá? Nessa reprodução sexuadas em vegetais, reprodução sexuada é sinal que eu tenho masculino, feminino, e é típico da reprodução sexuada ter uma variabilidade genética. Beleza? Show? Temos então dois tipos. Temos dois tipos de vegetais, na verdade. A gente tem a gimnosperma, tá? Que são, na verdade, plantas que produzem sementes, mas não têm flores e nem frutos. Beleza? Elas produzem sementes. Vocês não vão ver flores e nem frutos nela.
Botei um exemplo aqui do pinheiro, tá? Quem já viu essa parte aqui, ó, esse indivíduozinho aqui, no Natal, geralmente é típico do Natal, né? A parte da semente, né? Do órgão genital, na verdade, dessa planta. É esse daqui, é chamado de estróbilo, beleza? Então temos aqui o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Repara que o masculino ele é bem mais abertinho, tá vendo? E o feminino é mais fechadinho, beleza? Então, nesses estróbilos, né, tem como diferenciar, já que aquele é o mais abertinho, então esse é o masculino, então ele vai liberar os pólens, tá bom? Que é o gameta masculino. Então, liberou esses pólen, que são grãos de pólen, beleza? Eles vão entrar nos estróbilos femininos. Desculpa, galera. Vou consertar aqui. O estróbilo masculino é mais fechadinho e o feminino mais aberto. Mais aberto para quê? Para poder pegar, né, pólens com grande facilidade, tá bom? Então, temos aqui o estróbilo masculino, que ele é mais fechadinho, ele vai liberar os pólens. Depois que libera esses pólens, vai ser agarrado por esses estróbilos femininos, que estão aqui, beleza? E vai consumir. Esses estróbilos, né, esses pólens, eles vão entrar, né, lá no canal genital do estróbilo feminino, tá? Vai passar, vai chegar até o ovário, tá? O ovário vai chegar do ovário vai chegar até o óvulo, e no óvulo, tá vendo aqui o pólen masculino? Ele vai encontrar a oosfera, que está dentro do óvulo, tá? E a partir daí, eles vão fecundar. Depois da fecundação, uma dessas escamas, ela cai. Depois da fecundação, essas escamas elas vão cair. O que essa escama cai, já que ela já está fecundada, ela vai estar na terra e vai começar a germinar, então produzindo uma nova árvore, tá? Temos o outro exemplo, são as angiospermas, que são aquelas plantas que têm flores e frutos com semente, entendeu? Então, ó, aqui só produzem semente, beleza? Não tem flor, não tem fruto. Aqui produzo frutos e flores com semente, tá bom? Temos aí o exemplo novamente daquela imagem, tá? E como que isso tudo acontece? Como que essa reprodução acontece? Temos ali, então, a polinização. Como que acontece a polinização? Temos aqui os estames, tá bom? Os estames aqui, que jogam os pólens, né, por meio de vento ou então de insetos, joga esse pólen para dentro do pistilo, tá? Do estigma aqui, ó, do pistilo. Então, o que acontece com esses pólen? Vão descer pelo estilete, vai chegar no ovário, vai encontrar o óvulo, e dentro do óvulo tem o quê? A oosfera, que é o gameta feminino vegetal. Depois que encontra essa oosfera, fecundou, esse embrião ele é envolto por uma estrutura que dará origem à semente, ao fruto, beleza? Então, depois que fecundou, essa planta começa a gerar um fruto, beleza? Ele vai desenvolvendo a fim de gerar um fruto. Um exemplo é a maçã. Depois que fecundou aquela flor, essa maçã vai começar essa flor vai começar a se desenvolver para gerar um fruto. E a partir desse fruto, beleza? Dentro dele tem as sementes. Quando tem as sementes, elas caem na terra, elas começam a germinar e produzindo um outro tipo de ser vivo, tá bom? Galera, vou só acrescentar esse vídeo também, tá? Vai ser um vídeo à parte. Eu vou fazer a anatomia vegetal de uma flor, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido. Até mesmo pela aula prática, acho que vai ser bem bacana, tá? Quem tiver como fazer, né, durante o vídeo, vai ser bem legal, tá? E é isso, galera. Até a próxima e tchau, tchau.